Começando mais um Pod 89, diretamente dos estúdios da Rádio Delmiro FM. Senhoras e senhores, está no ar o Pod 89 desta sexta-feira, dia 28/4/2023. Está começando o nosso podcast, Pod 89. Conteúdo ativacional, princípio para uma vida melhor, propósitos, empreendedorismo, fé, tudo em um só lugar. Pod 89, na Delmiro FM. Podcast no ar, Tássio Lima por aqui pra gente bater um papo legal, como de sempre. E a nossa convidada especial de hoje já está por aqui. Vamos abrir a câmera dela, nossa querida Cananda Michele. Ela que veio bater um papo com a gente hoje, depois de uma competição a nível internacional. João Pessoa trouxe o ouro para Delmiro Gouveia, trouxe para casa, hein? Representou Delmiro Gouveia e representou bem. Cananda, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Pod 89, Cananda. Boa tarde e muito obrigada pelo convite. Muito bem, então chegamos, né? Eu estava ansioso por hoje, estava ansioso por esse dia. Você que é uma atleta aí de peso, foi para João Pessoa e representou Delmiro Gouveia, trouxe o ouro para casa e agora está aqui para contar a história, para contar pra gente cada detalhe desse dia, claro, que com certeza marcou a sua história, marcou a sua vida. E assim como também as nossas vidas, que fomos representados por você e bem representado. Cananda, conhecendo primeiro você é natural daqui de Delmiro Gouveia mesmo? Nasceu, se criou aqui? Como é que foi, Cananda? Isso, eu sou natural de Delmiro Gouveia, nasci aqui em Delmiro Gouveia, no hospital aqui da cidade, que hoje não é mais um hospital, né? Hoje é a Secretaria de Saúde, mas eu nasci aqui no dia 9 de abril de 95. Hoje eu tenho 28 anos e sempre morei aqui. Em Delmiro Gouveia. Tive vontade de sair daqui, mas... Não faça isso. Mas a missão aqui em Delmiro me chamou e desde então eu nunca senti vontade de sair mais daqui de Então Delmiro. essa vontade terrível de sair daqui passou. Passou. Agora vai continuar aqui representando Delmiro Gouveia. Cananda, você, além de atleta, né, de competir... Maratona, como é que chama? Maratona, corrida? Qual é a palavra certa? Maratona. Maratona, né? Então, é maratonista. Além de maratonista, você é judoca, você é professora de educação física e mais um bocado de coisa. O que é que você faz tanto da vida, Cananda? Eu sou professora de educação física, né? Hoje eu estou coordenando a parte técnica da educação física do município. Eu trabalho na Secretaria de Educação, coordenando essa pasta. E coordeno também o programa PSE, que é o Programa Saúde na Escola. Certo. E sou proprietária do grupo Corrida Urbana, que é um grupo formado por mulheres. É um grupo que é bem novo, né? Bem recente, tem apenas 5 anos. Inicialmente eu só atendia mulheres. Hoje a gente atende os dois públicos, tanto homens quanto mulheres. Certo. Inclusive em João Pessoa nós tivemos o nosso segundo maratonista. Ele é natural da Paraíba, mas ele mora em Delmiro Gouveia e ele também se consagrou maratonista lá em João Pessoa, que é o Jefferson. Sou judoca, sempre representei Delmiro nos eventos esportivos. Muito bom. Mas hoje o que eu me dou bastante é a corrida de rua. Hoje a corrida de rua foi o esporte que eu escolhi para melhorar a minha qualidade de vida. Agora você falou aí que teve uma pessoa daqui que se consagrou maratonista. Isso. Por que vocês chamam assim consagrar? Como é que faz para se consagrar? É a primeira vez que participa? Como é que você diz, hoje eu sou maratonista? Como é? Para você se consagrar maratonista, você precisa provar que você participou de algum evento oficial. Entendi. Que é uma maratona. Uma maratona hoje ela é 42 quilômetros, 195 metros. Então você treina e você vai a uma prova e você participa. A prova, no regulamento, eles lhe dão um tempo máximo de 5 horas. Então, se você fizer uma maratona até 5 horas, você é consagrado maratonista. Isso. Cara, agora você participou dessa competição de João Pessoa, 42 quilômetros. Isso. 42 quilômetros. Olha, eu estou acreditando porque você trouxe a medalha, mas se você for olhar um olhar humano, um olhar normal, é quase impossível de você acreditar que é capaz um ser humano correr 42 quilômetros sem parar. Não tem nem 5 minutos assim pra descansar. Como é que faz? É direto? É direto. Nossa. Agora sim, tem algumas pessoas que
para, que precisa parar, Sim. ou que não está tão preparado o suficiente, ou que às vezes sente algum desconforto e para se hidratar, ou até para mesmo, desiste de completar a prova, né? Mas graças a Deus não foi o meu caso. Eu consegui completar aí a maratona no total de 3 horas e 29 minutos. O tempo máximo são 5 horas. O tempo máximo são 5 horas. Você conseguiu fazer em 3 horas e... 3 horas e 29 minutos. Nossa. Cara, sério. Eu tô acreditando, mas realmente é surpreendente. Porque assim, o ser humano ter a capacidade de correr 42 quilômetros tem que ter muito preparo. Tem que ter muito treino. Não é de, claro, óbvio que não é de primeira que você vai. Agora, uma maratona, pra ser maratona tem que ser 42, é o mínimo? A distância? A distância de uma maratona é 42, né? A gente hoje na corrida de rua, a gente tem 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, 21 quilômetros, que é o meio maratonista, e 42 quilômetros. Que é o maratonista. Que é o maratonista. Então, se eu participar de uma corrida de 10 quilômetros, eu não sou maratonista? Você não é maratonista. Maratonista só quando você percorrer a quilometragem de 42,195 metros. Tá, mas quem participa de uma competição de 10 km? É só corredor? É corredor. Corrida de rua que chama? Corrida de rua, Entendi. Você é corredor, você pratica o esporte corrida de rua. Legal. E aí quando você faz, aí você diz, não, sou corredor de 5 quilômetros ou de 10 quilômetros, ou sou meio maratonista, ou sou maratonista. Agora vem cá, como foi que começou essa paixão por corrida? Você começou... Diga aí, meu querido Gilmar. Fica à vontade. Você quer participar do podcast? Você quer dinheiro? Você tá aí com uma representante top, viu? Muito bem. Você tá bom de aprender com ela, dar umas corridas. Você só quer saber de ficar andando de carro? Tá certo. Então, inclusive, já que eu já tô no podcast... Fica à vontade. Você tá invadindo aí. Fica à vontade. Você tá invadindo meu programa. Espero que ela confirme, viu? Vá. Futuramente, nós temos uma parceria aqui com a Cananda. Não fale besteira. Né? E o Shopping da Vila já posso adiantar, não posso? Sério? Parceria do shopping com Cananda? Com a Cananda, então iremos fazer na um passeio urbano, ela vai dar mais os detalhes. Na verdade, esse projeto era antes, né, dessa corrida que ela fez agora, né, que foi campeã, mais um troféu para Delmiro. Muito Eu bem. acho que aí quando você bota no peso na balança, vem a representação própria, mas vem a representação da cidade também. Isso é bom os comerciantes, né, e empresários que estão nos ouvindo prestarem atenção também nisso. Então, a gente vem fazendo esse projeto, nessa parceria, e logo mais, né, soltaremos aí para você de antemão e a Rádio Delmiro, né, para a gente concretizar e finalizar, né, com a culminância belíssima, que eu tenho certeza que quando envolve o nome da Cananda, tem sempre um olhar voltado com amor, com carinho e com muita atenção. Muito bem. Então tem projeto vindo por aí, Shopping da Vila e Cananda Michele. Bom saber. Então eu acertei na convidada de hoje, viu? Agora, Cananda, depois que o nosso querido Gilmar invadiu o nosso programa, mas foi por uma boa causa, a gente estava falando sobre como foi que começou essa paixão por corrida. Você, claro, primeiro deve ter se formado em educação física ou... Como foi que começou? Primeiro começou a vida na corrida. Na verdade... A pergunta, na verdade, é a seguinte. Qual foi o primeiro esporte que você entrou e, de repente, você disse, eu quero ser uma atleta? Na verdade, quando eu conto essa história, algumas pessoas até não acreditam. Certo. Porque eu sou de família humilde, né? Venho de uma família bem humilde. E aí, quando eu tinha por volta dos meus 13 anos de idade, em dezembro, final do ano, eu escrevi uma carta para Deus. Onde eu queria alcançar meus objetivos. E um dos meus objetivos era praticar judô. E eu não me recordo se eu já tinha visto judô, se eu sabia o que era o judô. Eu sei que eu queria praticar judô. E aí, na época, não era oportuno. A gente não tinha condições financeiras de comprar roupa do judô. Certo. E aí eu encontrei um clube aqui em Delmiro, onde a minha família pagou a mensalidade e a gente não tinha condições de comprar roupa. E aí o clube me emprestou a roupa de judô. E aí, com 3 meses de judô, comecei a disparar no judô. Aprendi bastante o judô e aí comecei a participar de um campeonato. Participei do meu primeiro campeonato com 3 meses de judô e fiquei em segundo lugar. Lutei com uma menina que era campeã a nível regional. E aí, de lá pra cá, que faixa você era quando você participou? Eu era faixa branca. Era faixa branca. E a campeã, qual era a faixa? Faixa roxa. Sério? Você competiu com a faixa? Você faixa branca e competiu com a faixa roxa? Com a faixa roxa. Você ganhou? Não, eu perdi na imobilização.
Ela não conseguiu arremessar. Certo. Só que não conseguiu aí, ir pôr, né? não conseguiu. Que pra mim isso foi uma vitória muito grande. Com certeza. Né? Apenas 3 meses. Pra quem não sabe, é uma diferença muito grande da faixa branca para a faixa roxa. Se eu não me engano, a roxa é uma antes da marrom. Uma antes da marrom. Isso Depois mesmo. da marrom já vem a preta. Já vem a preta. Então dá pra ver mais ou menos o nível da pessoa que você foi competir. É quase um absurdo, né? Eu acho que eu não teria essa coragem de entrar no tatame com faixa roxa, sendo branca. Mas vamos lá. E aí, fui crescendo no judô. Eu fiz parte da seleção alagoana do judô por vários anos consecutivos. Muito bom. Já participei de campeonatos representando o judô. Já fui várias vezes campeã alagoana. Já medalhei em eventos regionais. E meu último campeonato foi um campeonato com cenário nacional, onde eu conheci a seleção brasileira. Inclusive, lutei com a menina da seleção brasileira, a Ellen. Que legal. E perdi, né? Assim, perdi a luta, mas ganhei muita experiência. Com certeza. Onde eu conheci a Rafaela Silva, estive lado a lado, aquecendo com a Rafaela Silva. Então, para mim, aquele evento ali eu já tinha conquistado muita coisa. E aí, no judô, sempre tinha preparação física. E a preparação física era a corrida. E aí eu sempre gostava de correr, mas eu não tinha prática da corrida de rua. Certo. Um certo dia, quando eu comecei a cursar educação física, uma professora minha me submeteu a um teste de Cooper, e a gente estava numa matéria de avaliação física, e ela me dizia que eu tinha muito potencial para a corrida, e isso eu nunca levei a sério. E aí eu montei uma turma de treinamento funcional aqui em Delmiro, e aí de vez em quando eu levava o grupo para correr, só que a gente saía para correr em grupo. E aí foi quando eu disse, não, agora eu vou montar um grupo de corrida. E aí eu montei o grupo de corrida, é o pioneiro aqui da cidade, é o primeiro grupo de corrida aqui da cidade. E aí o grupo me estimulou a participar de corridas, né? Porque assim, não adianta eu ter um grupo de corrida e eu não ser o exemplo do dia a dia. Certo. Né? A liderança, ela lidera através do exemplo. A gente ensina com certeza. Pelas palavras, pelo... Uma coisa é você dizer como eles devem fazer, outra coisa é você mostrar fazendo como eles devem fazer. Como devem fazer, E aí eu comecei a competir, né? Já subi alguns pódios nos 5 quilômetros, nos 10 quilômetros, nos 15 quilômetros também. Eu sou bicampeã da prova 15K da virada em Maceió. E aí, ano passado, ano retrasado, me surgiu o desejo de me consagrar maratonista. Eu disse que eu queria alcançar esse nível de correr 42 quilômetros. E aí eu comecei a me preparar. Me preparei exatamente 1 ano e 3 meses de preparação. Nossa. Onde eu tive que parar menos de 3 meses de treinamento, porque eu peguei uma infecção no ouvido e fiquei 15 dias sem trabalhar, sem fazer absolutamente nada, porque foi uma inflamação bem grave. Se estabiliza totalmente, Totalmente. E aí eu fiquei muito triste, fiquei abalada, porque assim, eu perdi peso, não conseguia comer, eu tive que parar o treinamento. E aí depois eu me recuperei e assim, minha recuperação foi muito rápida. Né? Quando retornei ao treinamento, eu senti que eu não tinha perdido tanta performance. Sim. E aí dei continuidade ao treinamento. E aí, por minha surpresa, acabei peguei Covid-19. E aí foi quando eu achei que não seria possível, não era mais Isso durante o tempo que você estava se preparando para essa maratona? Durante o tempo que eu estava me preparando para a maratona. E aí foi quando eu disse, não, agora eu tenho que parar, não vai dar mais certo. E aí, no Covid-19, eu tive sérios problemas de saúde, né? Eu tive complicações neurológicas do Covid-19. E aí, quando foi... Aí, eu já queria. Era algo que eu queria alcançar. Sim. Mas eu dizia a mim mesmo que se eu saísse do Covid com vida, seria agora uma questão de honra correr 42 quilômetros, que eu iria me preparar para aquilo. Claro. Se antes eu já queria, a minha vontade tinha triplicado. E aí eu comecei a me preparar, lógico, com todo cuidado. Eu fiz todos os exames para poder retornar ao treinamento. E aí foi quando eu fui a Aracaju competir na Track Field. É uma prova, uma das maiores provas da América Latina, onde acontece em Aracaju, São Paulo, Minas Gerais. Acontece nas maiores capitais do Brasil. Corrida também. De corrida também. E aí eles fizeram a prova, eles estrearam os 42 em Aracaju. Era a primeira edição da maratona. Sim. E aí eu fui correr, mas eu fui com o objetivo de ser maratonista. E eu queria muito terminar antes das 4 horas. Só que eu sabia que eu tinha passado por um processo muito difícil e talvez não fosse possível.
Mas aí eu fui trabalhando para isso. E a estatística era que eu terminasse a prova em 4 horas e 30 minutos. E aí, para minha surpresa, eu fui campeã dessa prova. Foi a minha primeira maratona e eu fui campeã dessa maratona. Essa é de João Pessoa? Não, a do ano passado, a de Aracaju. Então você já participou de uma antes? Uma antes. Quantos km era essa? 42 também. Caraca. Aí foi quando eu me oficializei. Fui oficialmente a primeira maratonista de Delmiro Gouveia. E você tirou em primeiro lugar? E aí eu tirei em primeiro lugar. Que, então assim, você já tá somando 2 títulos, né? Esse já é o meu segundo título que na legal, maratona. Cara. E aí de lá pra cá foi quando eu disse, outras pessoas começaram a se inspirar em mim, a dizer que querem também correr 42 quilômetros. Sim, Uma claro, dessas pessoas com certeza. foi o Jefferson, e eu disse, não, então eu vou treinar com você para você conseguir correr aí os 42 quilômetros, mas nessa prova eu tinha ido para, além de acompanhar, eu não achava, não é que eu não confiasse no meu potencial, é que o meu objetivo não era alcançar o primeiro lugar, mas eu queria baixar o meu tempo. A minha primeira maratona eu fiz em 3 horas e 47 minutos, e a minha segunda maratona eu queria fazer aí em 3 horas e 40 minutos. Mas o relógio ele bateu em estatística de 3 horas e 35 minutos. E aí eu consegui fazer aí em 3 horas e 29 minutos e me consagrando também campeã. Agora vem cá, a gente observa que a dificuldade não surge só no momento da maratona. Você relatando aí, durante o tempo que você estava se preparando, surgiram muitas dificuldades. Desde o Covid, a infecção no ouvido, né? Você teve problemas também, que desestabiliza totalmente. Eu acredito que durante essa época, esse tempo de preparação que surge essas dificuldades, é o momento que você realmente bate assim, poxa, não vai dar. É o divisor de águas. Só antes de chegar a competição, já tô nesse problemão todo, esse sobe e desce. Imagina um dia. Entendeu? Sem contar que assim, na primeira maratona também, surgiu um calo no meu pé, onde formou um calo de sangue. Nossa. E aí, por muitas vezes, eu terminava de correr e ele sangrava bastante, eu ia estancar o sangue e não cicatrizava de forma alguma. Esse calo só cicatrizou, na verdade o calo caiu no dia da maratona. Quando eu terminei a maratona, que eu tirei o sapato, estava sangrando bastante. E aí no outro dia já não tinha mais o calo. E aí foi algo que foi a mão de Deus, não tem outra explicação. Agora ali, durante aqueles 42 quilômetros, você tá ali alguns momentos, porque pra competir são muitas pessoas, né? Foram quantas pessoas? Nesse último que você participou? Você tem Foram mais de 4 mil pessoas. Mais de 4 mil pessoas pra correr? Pra correr. Uma dúvida que eu tenho, eu sempre tive, não tem como ficar todo mundo na mesma linha, né? Como se fosse uma corrida de velocidade. Essas corridas grandes, como é que acontece? Eles são divididos por categorias. Entendi. Na verdade, eles dividem por pace. Pace é a velocidade do atleta. E aí ele divide, por exemplo, essa de Aracaju, essa de João Pessoa. Eu tinha a opção de me inscrever no pace vermelho, que é o pace elite, ou no pace laranja, e tinha outros paces também. E aí o atleta escolhe no qual ele quer participar. Eu escolhi no pace vermelho porque eu queria sair com aquelas pessoas fortes de corrida. E também por ter um título, eu teria que estar participando dessa categoria. Então vocês já ficam mais atrás? Nós ficamos mais na frente. Eu saí bem na linha. Entendi. Eu saí bem na linha de largada já. Isso. Então a organização é feita de acordo com isso. A organização é feita dessa forma. E aí sai todo mundo, aqueles 4 mil ali. Mais ou menos quantos chegaram? Eu não tenho. Assim, eu não sei dizer a você quantos chegaram, porque esses dados quem tem é a organização da corrida. Mas você imagina que chega uns 1.000 pelo menos? Chega? Então tem muita gente forte, né? Tem muita gente. Entendi. Agora vamos lá. Durante esses 42 km, tem algum momento que você tá sozinha, assim, correndo? Ou sempre tem alguém por perto? Então, quando eu larguei com o Jefferson, né? Sai aquela multidão, né? Sai a multidão, só que a gente conseguiu largar juntos. E menos de 1 quilômetro, a menina... Tinha uma menina que passou de mim, ela assumiu a liderança. E aí depois passou a segunda, passou a terceira, passou a quarta e eu fui para a posição de quinto. E aí, você consegue contar enquanto tá correndo ou tem alguém indicando?
nos 42 dá para contar e o pessoal também indica. Né? Eles sempre ficam anunciando. Entendi. E aí eu larguei com o Jefferson, a gente ficou correndo mais ou menos até os quilômetros 26 e 27. E aí teve também nessa corrida a corrida de 21 quilômetros. Então o que é que acontece? Quando a gente estava retornando para a Orla de João Pessoa, deu a largada dos 21 quilômetros e aí a gente acabou se chocando. E aí foi onde eu me desesperei, porque era muita gente e eu vi que eu não tinha condições de passar só. Porque não é que as pessoas não davam espaço para passar, é porque é muita gente. E aí eu disse, Jefferson, não vai dar para mim correr. E aí como ele é alto, né? E aí ele começou a gritar para pedir licença que a segunda colocada estava passando para o pessoal abrir. Aí algumas pessoas se mobilizaram também e começaram a me dar suporte para que eu conseguisse passar. Agora vem cá, não entendi bem. Vocês correm como se fosse em círculo. Não, é uma linha reta. Não, é porque o percurso dos 42, a gente iria para um percurso, aí depois retornava para se encontrar no percurso dos 21 quilômetros. E dava a largada também com os 21 quilômetros, que era os meio maratonistas e os 10 e os 5 quilômetros. Aí já tem aquela galera lá esperando. Já tem aquela galera fica na lá. frente. E aí acabou que coincidiu um choque. Mas aí o organizador, na próxima edição, na próxima corrida do ano que vem, esse choque não vai mais acontecer. Porque acaba atrapalhando, né? Atrapalhou bastante. Inclusive eu machuquei o punho, porque teve um corredor que foi fazer a volta e quando ele fez a volta, a gente acabou se chocando. Ele acabou batendo no meu braço. Só que aí eu passei ainda 3 quilômetros correndo na calçada. E correr na calçada é ruim porque não dá para correr bem. Porque tem a inclinação, é um sobe e desce, você acaba muitas vezes se machucando. O medo de torcer o pé é muito grande. Acaba tirando mais energia, né? Acaba gastando bastante energia. Tem algumas elevações, degraus às vezes. E aí a gente conseguiu seguir a prova. O Jefferson me deu um suporte. O pessoal da prova também, o pessoal de Pernambuco, me deram um suporte que, se não fosse eles, eu não tinha conseguido fluir bem na corrida, porque é muita gente. Não dava para me passar só. Quando você assumiu a segunda colocação, você se sentia mais confiante, claro. Mas em algum momento passou assim, poxa, tô cansado, acho que não vou aguentar. Chegou algum momento, você estava sempre decidida a terminar e seu condicionamento físico, seu gás, como a gente chama, mostrava que você ia conseguir, ou chegou algum momento que você disse, poxa, não vai dar? Não, eu estava decidida. Eu tinha convicção que dava para mim terminar a prova tranquila. É tanto que o meu semblante, ao terminar a prova, ele expressava isso. Porque eu tinha me preparado ainda mais. Não era a minha primeira corrida, então eu tinha um pouco mais de experiência, né? A minha primeira maratona, eu tinha saído muito forte. Na minha primeira maratona, assim, chegou o momento dos 35 quilômetros, que eu achei que eu não iria conseguir concluir a maratona. Mas nessa última maratona, na segunda maratona, eu estava convicta que dava para mim terminar a prova tranquilamente, assim, que eu ia fazer uma boa prova. Mas não passou pela mente, vou terminar em primeiro? Não. Em qual foi a distância que você assumiu a liderança? Você já estava bem próximo ou já foi um pouco antes? Eu estava atrás dela, em média de 400 metros. E aí eu fui me aproximando. Mas é uma distância bem significativa, né? Logo de início você ainda ela tirou bem. Ver. Não, dá pra ver. 400 metros, como é uma reta, dá pra ver, né? Por conta dos batedores, que são as pessoas que ficam na moto acompanhando os atletas. Certo. Mas de início ela tirou aí mais de 1 quilômetro na minha frente. E aí depois eu fui aumentando o ritmo. E aí foi quando eu comecei a chegar mais próximo dela, em média de 400 quilômetros. Ou 400 metros. E aí eu visualizava ela. E aí eu vi que ela diminuía o ritmo. Na verdade, ela já estava bem cansada. Até que um lado do corpo dela já estava um pouco... visualmente você conseguia ver que ela estava bem desgastada. E aí foi quando eu assumi a liderança próximo do retorno dos 42 quilômetros. Porque no final a gente faz um retorno que passa por uma plataforma. Que a plataforma ela contabiliza o chip que a gente corre com um chipzinho. Sim. E aí foi onde eu assumi a liderança. E aí, depois daí... eu comecei a aumentar o ritmo, porque era minha estratégia de prova também.
E aí ela ficou para trás em média de 3 a 4 quilômetros. E aí eu assumi a liderança. Ela ficou em segundo? Ela ficou em segundo lugar. Poxa, então deu uma diferença bem grande do primeiro pro segundo, né? Foi, teve uma diferença considerável. Caraca. E aí chegou no momento do... Porque assim, para mim a corrida só acaba quando eu ultrapasso a linha de chegada. Eu posso estar na frente 10 quilômetros, mas a corrida para mim ainda não terminou, porque tudo pode acontecer. Sim, claro, né? Com certeza. E aí a gente eu visualizava chegar em primeiro, mas ainda era muito cedo para ter esse sentimento. Então, quando faltava 1 quilômetro e 500 metros, foi quando eu vi que teria possibilidades de alcançar o pódio, o primeiro lugar. Tem algum momento que você dava aquela olhadinha para trás ou não dá? Não dá para olhar? Dá para olhar, mas é uma opção minha não olhar. Você não olha? Eu não olho para trás. Nem, dá vontade, mas não olha. Ou não dá vontade? Nunca senti vontade de olhar, porque se eu eu acho ficar que eu olhando... olharia o tempo todo. Porque assim, eu tenho que focar na frente. Claro. Em diminuir a quilometragem, em correr, porque assim, eu fui muito decidida sobre o que eu queria fazer. Eu queria diminuir o meu tempo. Então, olhar para trás poderia me distrair em alguns sentidos. Então, Com eu certeza. focava em olhar para frente. Apesar que a multidão, o pessoal, eles ficam gritando, parabéns, você está em primeiro lugar, dando aquele apoio, né? Então, a gente sabe em que colocação a gente se encontra, porque o pessoal fica gritando. E um dos batedores também, ele disse, você está bem na frente da segunda colocada. Se você quiser diminuir o ritmo, só que eu não iria diminuir o ritmo porque eu tinha montado... bater o seu próprio porque seu próprio tempo. Eu queria bater o meu próprio tempo. Então, ela poderia estar próximo, como ela poderia estar na minha frente. Eu iria estar naquela velocidade, porque foi a velocidade que eu me preparei para correr aí os 42 quilômetros. Olha só, e acabou de chegar aqui uma surpresa. Nosso querido Berg da Berg Pizza patrocinando aqui o Pódio 89. Vem cá, não sai agora não. Olha, gente, me traz aqui. Olha aí, surpresa ao vivo no Pódio 89. Acaba de chegar uma pizza aqui. Nossa, esse aqui é o quê? Carne de sol? Nordestina, deixa eu mostrar aqui na câmera. Ó, gente, Quem não comeu é a melhor pizza de Delmiro, viu? Tá vendo aí? Não sou eu que falo? Eu vou mais além, eu digo que é a melhor pizza do Brasil, é a Berg Pizza nordestina. Eu sou mais... A outra é o quê? Deixa eu ver se é aqui. Deixa eu ver se eu acerto, olhando assim. Essa tá fácil. Calabresa. Essa Calabresa com calabresa. Olha aqui. Tá vendo aí? A primeira e a segunda é mais vendida da gente. A gente mandou logo as... Que bom, São cara. as pedidas. 1 ano de Berg Pizza no Shopping da Vila. Daqui a pouquinho você vem pra cá, vai ter um papo com a gente também. Já. Beleza? E a gente vai sortear uma pizza também daqui a pouquinho. Pronto. Daqui a pouquinho eu vou dar as coordenadas pra você participar. Essa aqui é nossa. E vocês? Valeu, meu querido Berg. Valeu. Forte abraço. Então, Cananda, o lanche já tá garantido depois do Pódio 89. Eu Então é também isso. sou fã da pizzaria do Berg. Legal. Ah, não tem quem não seja, cara. Sem dúvida é a melhor pizza. Então, Cananda, vamos continuar batendo nosso papo. Não vou perder o foco aqui por causa da pizza. Olha, só aproveitando, você que quer participar, ganhar uma pizza, concorrer a uma pizza, a gente divulgou na nossa página do Instagram da Rádio Delmiro um pôster do Instagram da Berg Pizza. Eu vou dar as coordenadas para você participar de um sorteio. Ainda hoje a gente vai estar sorteando uma pizza, tá? Um voucher para você ganhar uma pizza aqui na Berg Pizza. Você vai no Instagram da Rádio Delmiro, vai compartilhar aquele pôster o último pôster da Berg Pizza, que tem eu e o Berg na foto. Você vai compartilhar aquele pôster e vai mandar pro nosso WhatsApp, tá? Você compartilha no seu Instagram, tira o print do seu Instagram e manda no nosso WhatsApp. Você vai estar concorrendo a uma pizza, tá ok? O nosso WhatsApp é 82999532664. Participe e você vai concorrer a uma pizza. Daqui a pouquinho a gente vai estar sorteando. Então, Cananda, já chegando na reta final do nosso Pódio 89, só parabenizar você. Sem dúvida, foi uma grande vitória. Com certeza vai mudar, já mudou a sua vida, né? Já traz aí... Creio que ali no momento você chegou a pensar, quando você era criança, escrevendo aquela carta ali para Deus, dizendo que você queria alcançar seus objetivos, né? E então, o que é que passa ali na mente quando você tá já na reta final da maratona? O que é que passava na sua mente, Cananda? Olha, na verdade,
Ou não consegue pensar nada? Você só Não. tá... Consegue. Na verdade, é um mix de sentimentos que a gente não... Eu não consigo... Quando a gente chega, assim que eu cheguei, o pessoal veio fazer a entrevista, e eu não conseguia ainda identificar o sentimento, porque é um mix de sentimento. Não Porque, tinha caído assim, a ficha ainda. Ainda né? não tinha caído a ficha, porque eu estava numa cidade muito forte de corrida de rua. João Pessoa é uma capital muito forte de corrida de rua, né? Tanto que a que chegou em segundo, ela é de João Pessoa, né? E todo mundo da casa espera que Claro. seja João Pessoa, e aí, para a surpresa de muitos, e para a nossa felicidade, era Alagoas, era Delmiro Gouveia. Que legal, cara. Então, é um peso que a gente carrega, mas não é um peso ruim. Sim. É um peso da responsabilidade Claro, com de certeza. que você está representando seu estado, mas que, acima de tudo, você está representando sua cidade, porque a nossa cidade é a nossa raiz. Então, sempre passava assim. Muitas pessoas estão esperando chegar. Muitas pessoas estão esperando eu ultrapassar a linha de chegada, independente da minha colocação. E ultrapassar a linha de chegada sendo campeã, isso traria uma emoção não só para mim, mas para todo mundo que torce pela minha conquista, pelas minhas vitórias, pelas pessoas que acompanham o meu processo, porque as pessoas que acompanham sabem que não é um processo fácil. Claro. Né? Gerir vida social, vida profissional e o treinamento. Né? Muitas vezes eu vou dormir 10, 11 horas da manhã para acordar 4h30 da manhã para trabalhar e depois ir treinar. Então, era um sentimento, assim, de gratidão, mas era muito mais do que isso. Né? A ficha ainda não tinha caído. Né? Tanto que assim que eu cheguei, eu agradecia muito a Deus por chegar bem, porque a gente não sabe como vai chegar. Muitas pessoas acabam nem chegando. A gente sabe que nessas provas, algumas pessoas, por algum motivo, chegam até um mal súbito, ou algumas pessoas também se colocam num desafio sem o treinamento específico e acaba acontecendo aí várias consequências. E aí, chegar bem de uma maratona, para mim, era uma vitória que eu já me sentia campeã só o fato de conseguir passar a linha de chegada. Então, passar, além de chegar bem, ser campeã, eu ainda levei um tempo para que a ficha pudesse cair. Agora, questão de patrocínio, você consegue patrocínio ou o pessoal não dá muito? Olha, hoje eu tenho alguns parceiros, né? Eu ainda vou abrir mais, esse ano vou ainda procurar mais patrocinadores, porque eu quero ainda outras provas, mas eu tenho, né? Como eu falei, eu tenho um grupo de corrida, então sempre eu estou levando esse grupo de corrida para fora de Delmiro. Uhum. Inclusive, esse é o 3º ano que em novembro eu levo o grupo de corrida para a cidade de João Pessoa, onde a gente participa de uma prova que é uma meia maratona, que é internacional. Ano passado deu 6.000 inscritos, esse ano pode ser que dê até 8.000 inscritos. E eu sempre, graças a Deus, consegui o apoio da prefeitura, com intermédio da Secretaria de Educação, com a Secretaria de Esportes, né? Então, agora, como atleta individual, né? Como Cananda Michele, eu tenho 5 pessoas que, além desses também, além de ter apoio do município, quando eu solicito para o meu grupo, mas esses são meus parceiros individuais, que é a Natural Concept, que é um dos meus parceiros que está comigo, me ajuda aí na parte da minha alimentação. Eu tenho o Epifânio Neto, que é o nutricionista, que me acompanha aí na orientação, no meu plano alimentar. Eu tenho a Sertão Fit, que é uma loja de água branca, que é uma loja de suplemento. Ele é a loja que envia a minha suplementação. Bom. Sempre que eu preciso, ele está repondo o estoque de suplementação. Eu tenho o Gabriel, massoterapeuta, que no processo do treinamento ele sempre faz alguma terapia, alguma técnica de massoterapia, pré-competição, pré-treinamento, pós-treinamento. E eu tenho também a parceria com o Hotel Aline aqui da nossa cidade, que é o hotel referência que a gente tem. O Hotel Aline, ele abriu as portas para mim, para que eu pudesse intensificar ainda mais parte do meu treinamento. Então, essas 5 empresas são empresas que eu sou extremamente grata por eles acreditarem em mim, acreditar em Cananda, não visualizando no primeiro lugar, porque muito antes de tudo isso acontecer, eles já estavam comigo.
Muito bom. E com certeza estão satisfeitos, né? Como você falou, não só pela vitória, mas pela coragem de estar ali. Afinal, você estava competindo com 4.000 pessoas. São 4.000 pessoas, 4.000 possibilidades de você ganhar ou não, né? Então, Cananda, você com certeza merece os nossos parabéns. Delmiro Gouveia com certeza está orgulhoso de você. A gente passou a semana quase toda falando sobre isso, sobre essa competição. Inclusive está lá no nosso portal de notícias, o Sertão News. E eu fiz questão de trazer você aqui justamente para dar esse apoio e parabenizar e dizer que vida que segue, né? Continuar indo para a competição cada vez mais e dizer que a Rádio Delmiro está de portas abertas. Quando você quiser divulgar alguma corrida, alguma coisa, algum evento, estamos à disposição, tá bom? Nosso tempo vai chegando ao fim. Agradeço a você por disponibilizar o seu tempo. Sem dúvida, você é uma pessoa que é bem ocupada, mas disponibilizou o seu tempo e esteve aqui conosco participando do Pod 89 de hoje, tá bom, Cananda? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, um abraço a todos e sempre que eu for convidado, eu estarei sim aqui na Rádio Delmiro.